Este é o podcast Mariano. Eu sou Marcelo Mariano e quero ajudar você a descobrir e viver a sua missão na família e na igreja. Vamos lá? Muito bem. Seja bem-vindo ao podcast Mariano. Esse é o primeiro podcast Mariano Entrevista, isso mesmo. Vou dar uma de repórter aqui. Esse é o primeiro de muitos que nós vamos entrevistar. Peço perdão para quem é do ramo, mas o objetivo aqui é trazer para você alguns testemunhos e que esses testemunhos possam inspirar e ajudar você, como falamos no início, a encontrar a sua missão na igreja e na família também. Com certeza, o testemunho de hoje, a história de hoje que você vai conhecer, vai fazer com que você se apaixone pelo ministério e também vire um intercessor deste padre. Eu estou falando de um padre, ele é membro consagrado da comunidade Obra de Maria, atualmente pároco na UR7 Várzea, paróquia de São Francisco de Assis, aqui na região metropolitana do Recife. Ele era evangélico. Depois de muito tempo sendo evangélico, hoje ele é sacerdote aqui da Igreja Católica. Eu estou falando do padre Elisafan de Melo. Seja muito bem-vindo, padre. Obrigado pela saudação e a você também a minha saudação de graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Padre, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Estou muito feliz em poder contar com o Senhor neste podcast. Eu tenho certeza que vai ser de uma fonte de bênção muito grande, uma inspiração para os que ouvirem este episódio e conhecerem um pouco mais da sua história. E falando em história, aqueles que conhecem querem saber um pouquinho mais. Aqueles que não conhecem, gostaria que o Senhor falasse para nós. É verdade que o Senhor era evangélico antes de conhecer a Igreja Católica, a Obra de Maria e com certeza antes de entrar no seminário? Como é que aconteceu isso, padre? Isso mesmo, asseguro que foi verdade. Eu caminhei bastante na igreja evangélica desde a minha infância e fiquei lá por volta de uns 10 anos. E conheci toda a doutrina, toda a parte que se cabe lá, todos os critérios. E eu não me arrependo por isso. Hoje eu posso entender que foi plano de Deus, porque eu trouxe comigo uma grande experiência. E uma delas, já antecipo, é o grande amor pela palavra de Deus, e o desejo intenso pelo céu, e é claro, a cada dia me preparando para a vinda do Senhor Jesus. Estes são os critérios que eu trouxe comigo de lá e que ficaram impregnados no meu coração e no meu dia a dia. Imagino, desde criança, mais de 10 anos, cerca de 10 anos, vivendo, seguindo ali a doutrina evangélica, como é que foi essa experiência? Qual é a experiência que o senhor poderia partilhar conosco dessa vivência? A minha experiência foi uma das melhores, foram anos riquíssimos, muito profundos, de grande proveito, e eu destaco aqui algumas coisas, né, que já falei um pouco acima. O amor pela palavra, a dedicação pela palavra de Deus. Porque lá na igreja evangélica nós comemos a palavra de Deus, nós respiramos a palavra de Deus, nós dormimos com a palavra de Deus, nós acordamos com a palavra de Deus, nós caminhamos com a palavra de Deus, porque entendemos que é de eficácia para a nossa espiritualidade, para a nossa vida. Claro, hoje na Igreja Católica nós temos outros meios que se acoplam, né, à palavra de Deus. Como fala o documento do Magistério do Concílio Vaticano II, a Dei Verbum, que o magistério da igreja e a tradição não estão acima da palavra de Deus, mas estão a serviço dela. Então, na igreja evangélica só tínhamos a palavra, eu só tinha a palavra, era a fonte, né? A sola escrituras, como falava o Martinho Lutero, né? Só a escritura. E hoje eu tenho na Igreja Católica a tradição, né, e também o magistério que me ajudam a isso. Então, a experiência lá foi muito boa e a minha volta, aliás, a minha volta não, a minha chegada na Igreja Católica, porque a gente só volta quando saiu, no meu caso eu não voltei para a Igreja Católica, eu vim para a Igreja Católica, há uma diferença entre voltar e vir, foi também uma das melhores, né? Deus tinha um grande plano
e este plano foi sendo cumprido na minha vida. Eu fui dando o meu sim a cada dia e com certeza continua sendo cumprido até hoje, porque os planos de Deus são irrefutáveis, eles não se frustram. Quem conhece o Senhor, quem já participou de uma celebração com o Senhor, é notável a intimidade que o Senhor tem com a palavra, a intimidade que o Senhor realmente demonstra nas suas homilias, nas suas pregações, e é impossível a gente realmente não se encantar e não querer ter esse amor também pela palavra. E como o Senhor falou, isso foi adquirido de maneira forte na igreja evangélica. Com certeza foi uma ótima experiência. Como o Senhor mesmo falou, o Senhor veio para a igreja, né? O Senhor não voltou, o Senhor veio para a igreja porque só volta quem saiu, né? E hoje o Senhor é padre de uma comunidade católica chamada Obra de Maria, né? Como é que foi a sua entrada? Como é que o senhor conheceu a comunidade Obra de Maria? Que, claro, tenho muito orgulho, sou muito feliz em dizer isso, porque é a comunidade que eu faço parte, e tenho muita alegria em poder dizer que o senhor é meu irmão de comunidade. Nos conte um pouquinho como é que foi o seu encontro com a comunidade Obra de Maria. Eu conheci a obra de Maria quando eu estava há pouco tempo na Igreja Católica. Acho que quase 3 anos, ou um pouco mais de 3 anos. Conheci a obra de Maria no ano de 2002, na cidade de Surubim, porque lá eu estava em um seminário diocesano, terminando os meus estudos científicos, para adentrar na faculdade, porque o meu chamado ao sacerdócio foi muito rápido. Deus sempre teve pressa comigo. E eu também tive esta pressa de respondê-lo com muito amor, de forma imediata, né? Como nós acompanhamos sempre o chamado de Deus na Sagrada Escritura. Um exemplo disso é Abraão, o patriarca, o pai da fé, em Gênesis capítulo 22, quando Deus o chama para ele oferecer Isaac no Monte Moriá. A palavra fala que depois do chamado de Deus, quando Deus chama Abraão, ele responde: é, estou aqui, Senhor. Anipou Adonai, eis-me aqui. Então, a resposta de Abraão foi imediata ao chamado de Deus. Então, Deus também tinha essa pressa na minha vida e, pouco a pouco, eu fui entendendo isso. Conheci a obra de Maria em 2002 e depois que eu conheci esta comunidade, porque eu via que ela trabalhava com drogados, com evangelização, no porta a porta, eu fui me identificando porque era assim que eu vivia lá na igreja. E também o fato de ter jovens, de ter esse espírito renovador, esse avivamento, então foi o que também foi me cativando e foi me atraindo, né? E eu fui conhecendo aos poucos, até que eu concluí os meus estudos. Eu saí do seminário diocesano, abdiquei um tempo no seminário, eu continuei estudando e quando eu concluí os meus estudos, eu vim para a comunidade no ano de 2007. Estou aqui na comunidade há 13 anos. Que maravilha, padre. É muito bonito ouvir o senhor falar desse encontro da comunidade, porque eu lembro quando eu entrei na comunidade também, eu me identifiquei com toda a jovialidade, com toda a missão, com tudo que a comunidade fazia, eu me sentia realmente em casa. Mas quem está ouvindo aí deve estar se perguntando, Marcelo, como é que ele conheceu a Deus? Como é que ele realmente saiu de toda a vivência no meio evangélico e pôde encontrar a vocação sacerdotal até entrar no seminário, né? Porque o senhor conheceu a obra de Maria, o senhor já estava no seminário. Nos conte um pouquinho como é que foi o seu chamado ao sacerdócio, caso antes de conhecer a obra de Maria, porque com certeza quem está ouvindo está querendo saber como é que foi essa mudança radical, poderia-se dizer assim. Meu chamado ao sacerdócio foi muito peculiar, singular, de muita importância que marcou minha vida como um acontecimento que marca o nosso coração. Então eu não tinha pretensão, não tinha pensamento nenhum de ser sacerdote. Nunca passou isso pela minha cabeça, nem subiu ao meu coração. Mas fui convidado pela minha avó a participar de uma missa, era no período de carnaval, e ao chegar lá na igreja, na hora da consagração, da epiclese, quando a hóstia foi erguida, naquele momento meu coração foi arrebatado. A partir daquele instante, eu não sei mais o que aconteceu comigo, porque eu procurava manhã, tarde, noite, onde tivesse uma igreja, que houvesse uma missa para ser celebrada.
Então eu não perdi a Santa Missa, era de domingo a domingo. Então eu queria cada vez mais. Foi um arrebatamento tão grande, foi uma atração tão intensa que eu não me pertenci mais a mim a partir daquele dia. Meu coração não era mais meu. Então a Eucaristia me saciava, a Eucaristia me completava, a Eucaristia me atraía, a Eucaristia era o meu alvo, a minha finalidade, era a minha fonte, a Eucaristia era a causa da minha insônia, a Eucaristia era o meu desejo, era o meu prazer. Então eu procurava muito participar das Santas Missas. E o zelo pela Eucaristia também me atraiu muito, né? Ter ali a oportunidade de participar da ceia do Senhor, não apenas na Assembleia, mas também celebrando, né? Trazendo Jesus para o povo. Então, a minha vocação e chamado ao sacerdócio aconteceu dessa forma. Por isso que hoje sou muito ligado, né, à Eucaristia. Tenho muito amor, muito zelo pela Eucaristia e também pela Palavra de Deus. Então, eu uno as duas coisas, Eucaristia e Palavra de Deus, fazendo a conclusão com a minha devoção mariana. Realmente, a palavra de Deus e a Eucaristia são as marcas do seu sacerdócio, padre. Eu fico realmente impressionado e quem participa da celebração com o Senhor também fica, eu tenho certeza, com tanto amor e carinho que o Senhor tem pela Eucaristia e passa isso para nós. Às vezes no dia a dia, no corre-corre, a gente não dá o devido valor à Eucaristia. Quando a gente chega numa celebração em que um sacerdote, como o Senhor mesmo, nos remete ao verdadeiro valor da Eucaristia, nós ficamos realmente encantados e conseguimos vivenciar o mistério. E a palavra nem se fala, né? Eu fico curioso para saber e vou aproveitar esse podcast para perguntar isso. Padre, como é que o Senhor faz para decorar tanto versículo bíblico? Como é que passa na sua cabeça o que é que acontece? Qual é o segredo para poder dominar e até mesmo decorar, não sei, a palavra de Deus, os versículos e os capítulos? Conte para nós, por favor. Tudo o que nós formos fazer, meu irmão, nós temos que pôr a alma e o coração. É o segredo de tudo. Na verdade, eu não decoro versículos bíblicos nem capítulos, apesar de que a Bíblia ela contém 35.500 e poucos versículos. É claro que eu não consegui decorar tudo isso, mas eu queria muito conhecer a Jesus. Era o meu alvo, era a minha finalidade, conhecer aquele que me ama, olhar para aquele que me olha, como fala Santo Agostinho. E o modo de conhecer a Deus, de conhecer a Jesus, o meu amado, o noivo da minha alma, era por meio da sua palavra. Até porque em João, capítulo 17, versículo 3, ele diz: A vida eterna, ó Pai, é que todos conheçam a Ti e a Teu Filho Jesus Cristo, que enviaste. Então, conhecer a Jesus implica vida eterna. Se eu amo a Jesus, eu devo conhecê-lo. Ele mesmo fala em João capítulo 16: Se me amais, guardareis a minha palavra. Não tem como eu ser fiel, não tem como eu ser santo, não tem como eu buscar a presença de Deus, não tem como eu manter uma vida de fidelidade, de santidade, de obediência neste mundo tão truculento de hoje, neste mundo tão relativista de hoje, sem a palavra de Deus. Então, conhecer deve ser o alvo da nossa alma. Eu devo devorar a palavra de Deus, eu devo buscar o conhecimento, devo me alimentar dela, porque se eu não fizer isso, eu acabarei esfriando e me tornando como a igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Morno. E como estás morno, eu te vomitarei, disse Jesus. Então, hoje nós temos muita tecnologia. Hoje os crentes têm em sua casa Bíblias de várias traduções. Hoje nós temos Bíblia da criança, Bíblia da esposa, Bíblia do solteiro, Bíblia do casado, Bíblia do jovem, de várias traduções, e ainda assim o católico permanece analfabeto da Bíblia. As Bíblias enfeitam as estantes e muitas vezes as cabeceiras da cama, mas não entram no coração do cristão, porque estão ali apenas como um aparato, apenas como um enfeite, e não como alvo do dia do cristão. Então, um dia que eu passo sem ler a Bíblia, meu irmão, é um dia perdido, é um dia inútil. E é por isso que hoje a igreja anda tão enganada, iludida e caindo nas garras de Satanás, porque está se apartando daquilo que leva a conhecer ainda mais o seu esposo, o seu noivo, que é Jesus. Então, olha, eu entrei numa pesquisa e essa pesquisa dizia que o brasileiro, ele olha para o seu celular mais de 150 vezes ao dia. Então, se eu tenho ali a oportunidade, a possibilidade, mesmo com a correria que existe nos tempos de hoje, se eu posso
consultar meu celular mais de 150 vezes ao dia, por que eu não posso ler os versículos bíblicos ao longo do dia? O que é que me impede? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus muitas vezes ela não é atrativa. Nós só gostamos de ouvir aquilo que queremos ouvir e não o que precisamos ouvir, mas a palavra é fonte de vida. E concluo dizendo o que Pedro falou, o primeiro papa da igreja, em João 6, versículo 69. A quem iremos, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna. Salmo 118, versículo 105, o salmista fala: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Por que lâmpada para os pés? Porque a lâmpada não ilumina os olhos, a lâmpada ilumina os pés para justamente nós não tropeçarmos. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus fala: o meu povo amado se perde por falta de conhecimento. Conhece a tudo e a todos, mas é ignorante em relação à minha palavra. Essa é uma triste realidade, né, que a gente vive, como o senhor falou, de que nós, como católicos, ainda somos realmente analfabetos em relação à palavra de Deus, a tudo que a palavra tem para nos oferecer. Eu já anotei aqui no meu caderno, anotei aqui no meu caderninho qual é o segredo, o que é que eu preciso fazer para poder viver bem com a palavra de Deus e poder também transmitir isso, né, ter embasamento e não me perder por conta da falta do conhecimento. E espero que você que esteja ouvindo aí também possa ter sido inspirado a ler a sua Bíblia, a tirar ela da estante, né? Tirar ela da sua bolsa. Talvez você carregue para lá e para cá na bolsa e não parou para ler ainda. Padre, gostaria por gentileza que o senhor nos contasse um pouco como é a sua rotina hoje, como são as suas atividades como padre, como missionário, onde o senhor atua também. Bem, minhas atividades hoje como sacerdote, eu estou em uma paróquia, né? Paróquia de São Francisco de Assis, que fica aqui no bairro UR7 Várzea, e sou pároco atualmente. Mas também sou pregador de retiros, prego muitos retiros, prego em muitos eventos, em grupos de oração, em muitos outros lugares, né? Muitas atividades, minha agenda é super cheia. Pena não dá para responder a todos os pedidos, né, que chegam até mim, tantos convites, e sou muito grato a Deus por isso, porque a minha maior vontade é de anunciar o evangelho mesmo, né, de me gastar, de me doar mesmo, de morrer pela palavra, pela igreja. Jesus fala que aquele que guarda e poupa a sua vida, ele vai perdê-la, mas se pelo contrário ele a perde por amor a ele e à igreja, ele vai reencontrar esta vida. Porque Jesus é a própria vida, ele mesmo fala, né, em João 14,6, ego eimi zoe, eu sou a vida, e vida em abundância. Ele não se parece com a vida, não é só fonte de vida, ele é a própria vida. Estamos chegando ao finalzinho do nosso podcast com o Padre Elisafan de Melo, ele que nos contou um pouco da sua história. Eu fiquei realmente mais encantado ainda, mais fã, no bom sentido dele, e com certeza um intercessor. E eu quero perguntar uma coisa para o senhor, Padre. Se o senhor estivesse partindo para a glória, agora, se o senhor estivesse indo para junto de nosso Senhor Jesus Cristo, o que que o senhor falaria para nós? O que que o senhor deixaria, principalmente para os jovens, como uma palavra, como uma ordem mesmo? Se eu estivesse partindo hoje para a glória, que mensagem, que palavra eu deixaria para os jovens? Com certeza não seria outra. Coma a Bíblia, devore a Bíblia, leia a Bíblia, se alimente da palavra de Deus. Crie uma vida devocional com a palavra de Deus. A palavra de Deus é fonte de toda a instrução. Pela palavra de Deus nos tornamos mais sábios do que os próprios sábios. A palavra de Deus é verdade, é coluna, é sustentáculo, é segurança para a vida do crente, para todo aquele que crê, que acredita na vida eterna. E também deixaria acoplada essa mensagem: preparai-vos. Amós capítulo 4, versículo 12, está lá dizendo: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Então eu deixaria uma dupla mensagem: leia a Bíblia, se alimente da palavra de Deus, viva a palavra, pratique o que está na Bíblia. E segundo ponto, prepare-se, porque Jesus está voltando. Mesmo que você não creia que Jesus vai voltar e está voltando, mas um dia você vai morrer.
Então, de uma forma ou de outra, você precisa se preparar aqui nesta vida, enquanto está respirando, porque há uma situação antes da sepultura e outra após a sepultura. Então prepare-se, porque Jesus está voltando, e leia a palavra de Deus. Estude mais sobre a doutrina da nossa igreja, sobre o magistério, a tradição da igreja. Se firme, né, nestes pontos, nesses fundamentos, para que você não seja enganado, porque o tempo de hoje é um tempo dificílimo, um tempo de relativismo religioso, onde todo mundo quer relativizar a verdade, mas a verdade é unicamente uma: Cristo Jesus. Que essa mensagem ecoe no nosso coração, o amor à palavra, a preparação para a volta de Jesus, ou para nós irmos para Ele, como mesmo o Senhor fala, e seja realmente gravado no nosso coração. Olha, eu tenho certeza que essa história do padre, ele vai gerar muitos frutos. Essa breve história, na verdade, né, padre? Esse resumo mesmo, porque é uma história muito bonita de vocação, de chamado de Deus. Quem sabe a gente vai ter outra oportunidade para a gente conversar um pouquinho mais sobre a sua missão, sobre o seu testemunho também. Eu fico muito agradecido pela sua disponibilidade, pelo senhor estar aqui conosco, e quero encerrar, claro, o senhor dando a sua palavra, despedindo dos ouvintes aqui, do pessoal que curte aqui o podcast, e também nos dando a bênção, ministrando a bênção sobre nós, para que possamos terminar esse nosso podcast Mariana Entrevista, o primeiro, com a bênção de Deus, com a graça de Deus, Padre. Que pena que já estamos chegando no finalzinho desta entrevista. O meu agradecimento e gratidão ao meu irmão Marcelo Mariano, que eu admiro muito na sua vida de entrega a Deus, de humildade. Seja santo, meu irmão, seja luz do mundo, sal da terra, seja aquele que incomoda mesmo as trevas, o pecado e o inferno, com sua vida de intimidade com Deus. Meu agradecimento também aos ouvintes, né, deste podcast, aos que acompanham, que Deus permita vir tantos outros, e que com a minha pequena vida eu possa instruir vocês em alguma coisa, ou então ter contribuído para o crescimento de vocês e santificação. Minha gratidão. Agradeço também aos meus paroquianos que acompanham e seguem, né, essa página. E aqui eu deixo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, e que o amor de Maria e a graça de Deus estejam com você. Até a próxima. Amém! Este foi o nosso podcast Mariano Entrevista, o primeiro com o padre Elisafã de Melo. Ele é membro consagrado da comunidade Obra de Maria, pároco da paróquia de São Francisco de Assis, aqui na UR7 Várzea, região metropolitana do Recife. Mais uma vez, padre, muito obrigado. Meu agradecimento, meu respeito e minha admiração pelo seu sacerdócio e pela sua história também. E quero agradecer também você que está aqui conosco, que ouve os podcasts, que tem dado feedback. Deus abençoe. Muito obrigado mesmo. Manda para mim também o nome de uma pessoa que você gostaria que a gente pudesse fazer uma entrevista, que você gostaria de conhecer o testemunho dessa pessoa. Vou ter imenso prazer para a gente poder montar e trazer isso para você, porque com certeza essas histórias, esses testemunhos nos inspiram a encontrarmos a nossa missão na família e na igreja. Não esquece, me segue lá no Instagram, Marcelo Mariano com. Quero convidar você, toda terça e toda quinta, às 5h45 da manhã, nós temos uma live. Nessa live nós falamos sobre vários assuntos para a juventude. É a maneira que eu tenho de poder encontrar com você pessoalmente, ao vivo, e a gente trocar uma ideia. E de segunda a sexta nós temos o nosso podcast, que eu vou liberando no WhatsApp, nas plataformas digitais, no Spotify também, no Google Podcast, e você pode receber diretamente no seu WhatsApp. Você manda para mim o seu número, que eu coloco você na lista de transmissão, e você recebe direto no seu WhatsApp esse áudio para você ouvir enquanto estiver indo para a faculdade, para a igreja, enquanto você estiver nos seus afazeres, ok? Deus abençoe. Manda esse áudio agora para alguém que você acredita que precisa ouvir a história, o testemunho do Padre Elisafã no dia de hoje, ok? Grande abraço, Deus abençoe e até o próximo podcast Mariano Entrevista.
Este é o podcast Mariano. Eu sou Marcelo Mariano e quero ajudar você a descobrir e viver a sua missão na família e na igreja.